É justo tudo no amor e na guerra, mas isso é verdade? Responderemos metade dessa pergunta hoje, se tudo é justo na guerra. Talvez falaremos se tudo é justo no amor em outro vídeo. Comecemos por analisar um conflito atual. Durante a guerra Rússia-Ucrânia, o presidente russo Vladimir Putin e a Comissão Presidencial de Direitos das Crianças da Rússia, Maria Lvova-Belova, levaram milhares de crianças ucranianas de sua terra natal para serem integradas na Rússia e em sua cultura. Putin assinou uma lei para facilitar a naturalização de crianças ucranianas como cidadãos russos. Embora a Rússia e a Ucrânia estejam em guerra, países e organizações condenaram o sequestro e deportação de crianças pela Rússia como ilegais. Chocante, não? A Organização das Nações Unidas classificou isso como um crime de guerra. O Tribunal Penal Internacional foi um passo além, emitindo mandados de prisão para Putin e Lvova-Belova. Claramente, a guerra não é justa. Os países aceitam e se comprometem com as regras. Contudo, ditadores como Putin podem não aderir a muitas dessas normas, mas, teoricamente, há formas certas e erradas de conduzir uma guerra. Então, quando e onde essas regras se originaram, quais são elas e por que as temos? Vamos dar uma olhada. Para responder a essas perguntas, vamos voltar a 1859, para uma cidade que você provavelmente nunca ouviu falar, localizada no Império Austríaco, em Solferino. Hoje, é apenas uma pequena cidade na Itália. Nossa história inicia com o suíço Henry Dunant, que viu os resultados da Batalha de Solferino, um confronto terrível que feriu ou matou cerca de 30 mil homens. Após testemunhar e socorrer os feridos em batalha, Dunant voltou à Suíça. Motivado a mudar pelos horrores que viu, em 1862, Dunant publicou Un Souvenir de Solferino, uma lembrança de Solferino para aqueles que não falam francês. Aqui ele detalha os horrores do campo de batalha e deseja que duas melhorias sejam feitas para todas as batalhas e guerras. Ele queria a criação de uma organização de socorro para cuidar dos feridos em guerras. Ele desejava um tratado entre países, incluindo os em guerra, que concordassem com princípios como o tratamento de soldados feridos. Um ano após, em 1863, Dunant teve seu primeiro pedido atendido por outros suíços da Sociedade de Guerra Pública de Genebra. Concordaram em formar o Comitê Internacional de Socorro aos Feridos. Hoje, essa organização é a Cruz Vermelha. Em 1864, o segundo desejo de Dunant foi concedido apenas um ano depois. Vários países europeus, como Espanha, França e Itália, estiveram numa convenção em Genebra, Suíça. Aqui assinaram o que pode ser considerado o primeiro acordo internacional de paz sobre regras para conflitos armados, a primeira Convenção de Genebra. Nasceram as regras internacionais de guerra, estabelecendo o que é justo e injusto em conflitos. A Convenção de Genebra se globalizou nos próximos 85 anos. Conforme mais países se juntaram ao tratado, o Reino Unido aderiu em 1865, um ano depois, e o presidente Chester Arthur ratificou a Convenção de Genebra para os Estados Unidos em 1882. O tratado foi atualizado ao longo dos anos. A primeira convenção focou principalmente em soldados terrestres e feridos. A segunda Convenção de Genebra abordou os direitos das Forças Armadas no mar. A terceira Convenção de Genebra estipulou o tratamento dos prisioneiros de guerra, analisando os direitos humanos fora do campo de batalha. A quarta disposição detalhou os direitos e proteções dos civis em tempo de guerra. Essas disposições foram ratificadas em 1949, após a Segunda Guerra Mundial. Desta vez não foram 12 países, mas 196 que assinaram o que agora chamamos de Convenção de Genebra. Agora, não estávamos restritos a um acordo entre nações europeias, mas possuíamos um pacto global sobre as normas da guerra. Mesmo assim, não foi possível capturar todas as regras de fair play na guerra. Com o crescimento da população humana, as tecnologias e métodos de guerra também evoluíram. As atuais batalhas na Ucrânia diferem bastante da Batalha de Solferino e dos conflitos da Segunda Guerra Mundial. As regras da guerra estão sempre evoluindo. Novas regras são adicionadas à primeira Convenção de Genebra, conforme novas situações surgem na guerra moderna. Hoje em dia, as Convenções de Genebra e as outras leis internacionais compõem as regras oficiais da guerra, que chamamos formalmente de Direito Humanitário Internacional. Ok, então estamos atualizados até hoje. Temos o Direito Humanitário Internacional, mas o que ele diz que podemos e não podemos fazer em uma guerra? Não dá para explicar todo o Direito Humanitário Internacional nesse vídeo. O tema é muito amplo para abordar. O vídeo não acabaria até atingirmos a paz mundial e o direito humanitário internacional deixar de ser necessário se tentássemos.
Mas vamos analisar alguns aspectos principais do direito humanitário internacional e exemplos históricos de violações dessas regras. Primeiro, uma boa parte do direito humanitário internacional vem da Convenção de Genebra, por isso inclui todas as proteções previstas para as partes desses grupos, como soldados ativos e feridos, prisioneiros de guerra e civis. Existem outras regras que vão desde a proteção de monumentos culturais, guerra química e até o uso proibido de armas nucleares, mas não queremos apenas olhar para um pedaço de papel e pensar nessas coisas quando existem muitos exemplos históricos reais a considerar. Iniciemos com a Operação Popeye. Vamos retornar ao tempo da Guerra do Vietnã nos anos 60. Os Estados Unidos e o Vietnã estavam em uma guerra que já durava mais de uma década e não parecia ter fim à vista. Todos estavam cansados da guerra e das táticas e estratégias tradicionais, mas então os Estados Unidos tiveram uma ideia. E se eles usassem a modificação do clima como arma, de forma não convencional? E assim, a Operação Popeye nasceu. Nessa operação secreta, os Estados Unidos usaram aviões para distribuir produtos químicos nas nuvens sobre o Vietnã, visando estender a estação das monções em partes do país. Isso é a semeadura de nuvens, para prejudicar a base vietnamita. Uma estação de monções prolongada traria problemas como deslizamentos de terra e deterioração do solo. O projeto foi comandado pelo maquiavélico secretário de Estado americano, Henry Kissinger. O esquadrão usou o slogan "Faça lama, não guerra", para enfatizar seus objetivos na operação. Os Estados Unidos mantiveram essa farsa por 5 anos, até 1972. A operação vazou e tornou-se pública. Era uma tática de guerra não convencional, porém violava as regras de guerra estabelecidas pelos tratados internacionais? Ou simplesmente a Operação Popeye foi injusta? Tecnicamente, o projeto não foi injusto? Usar a modificação do clima como arma não era explicitamente proibido pela Convenção de Genebra ou outros acordos internacionais. Pelo menos, não era até alguns anos depois. Em 1978, uma nova disposição do direito internacional entrou em vigor, a Convenção de Modificação Ambiental. Com este acordo, a manipulação do clima como arma, como na Operação Popeye, foi explicitamente proibida. Houve grande revolta pública nos Estados Unidos. Eles souberam da Operação Popeye em outros países. Muitos acreditam que, mesmo não sendo proibido, era errado usar táticas tão atípicas. O Sr. Kissinger pode ter sido astuto e malicioso ao realizar uma operação tão secreta e clandestina. Então, foi imoral e injusto? Ou o Sr. Kissinger não é culpado com base no ex post facto, ou em acusar alguém de um crime antes que a ação fosse ilegal? Bem, essa é uma questão filosófica em debate. Sem dúvida, a Operação Popeye exemplifica como as regras de guerra precisam ser atualizadas frente às mudanças tecnológicas. Agora você deve estar se questionando sobre uma óbvia violação das regras da guerra, que já foi estabelecida. Houve alguma dessas na história recente? Infelizmente, existem várias. Já abordamos experimentos em prisioneiros de guerra americanos no Vietnã em um vídeo anterior. Confira o vídeo no link da descrição. Porém, antes disso, vejamos como os Estados Unidos infringiram a lei humanitária internacional ao incendiar uma biblioteca na Guerra do Iraque. Os Estados Unidos invadiram o Iraque erroneamente acreditando que Saddam Hussein abrigava armas de destruição em massa e tinha laços com a Al-Qaeda. No início da guerra, em abril de 2003, as tropas dos Estados Unidos invadiram a capital do Iraque, Bagdá. Essa batalha é conhecida como, adivinhe, Batalha de Bagdá. O exército dos Estados Unidos venceu as tropas iraquianas na batalha, mas com alto custo para a cultura e o povo iraquiano. Um desses custos foi a Biblioteca Nacional do Iraque e os edifícios ao redor, que foram saqueados e queimados na invasão. A biblioteca era um importante patrimônio cultural para o povo iraquiano. Antes de ser queimada, abrigava manuscritos, livros e outros documentos históricos que tinham milhares de anos e eram uma parte importante da cultura e patrimônio iraquiano. Muitos no Ocidente talvez não compreendam por que a queima da biblioteca foi um problema tão grave. Afinal, coisas são substituíveis, não vidas humanas. Algumas coisas são insubstituíveis. Pense na Biblioteca do Congresso em Washington, Distrito de Colômbia, ser incendiada e saqueada. Seria um duro golpe para a história e preservação cultural dos Estados Unidos. Imagine a Rússia invadindo a Itália e a França. Arte e cultura importantes devem ser resguardadas em tempos de guerra. Você não gostaria que as regras de guerra protegessem obras de arte como a Estátua de David, a Capela Sistina e a Mona Lisa? Se a Rússia for invadida, é crucial preservar as obras de seus renomados artistas. Mas vamos voltar ao Iraque.
Pouco depois da Batalha de Bagdá, o presidente George Bush fez seu infame discurso de missão cumprida a bordo do porta-aviões United States Ship Abraham Lincoln. O presidente Bush pensava que os Estados Unidos tinham atingido seus objetivos na guerra do Iraque em cerca de um mês. No entanto, a guerra durou mais 8 anos. Portanto, a missão estava longe de ser realizada. Crédito deve ser dado a quem merece. Não é preciso ir longe para achar o próximo exemplo de violação do direito humanitário internacional. Vamos avançar 10 anos no futuro, para 2013, e para um dos países vizinhos do Iraque, a Síria. A Guerra Civil Síria, iniciada em 2011, infelizmente ainda ocorre no momento de lançamento deste vídeo. Um manifesto poderia ser escrito sobre a Guerra Civil na Síria, mas focaremos no ataque químico de Ghouta, notório incidente. Em agosto de 2013, o presidente sírio Bashar al-Assad lançou 2 foguetes em Damasco, local das forças de oposição. Esses foguetes carregavam o agente nervoso gás sarin, e ele matou e mutilou milhares de civis sírios na área. Uma estimativa colocou as mortes do ataque em mais de 1.100 e cerca de 1.000 sofrendo com o ataque. Mas vamos voltar um segundo ou 100 anos para aprender mais sobre a história, potência e legalidade das armas químicas. Armas biológicas foram usadas em larga escala 100 anos antes da Primeira Guerra Mundial. 2 agentes químicos comuns eram o cloro e o gás mostarda. O gás sarin foi inventado durante a Segunda Guerra Mundial, em 1938, por cientistas alemães que pesquisavam pesticidas para afetar o sistema nervoso dos insetos. Infelizmente, cientistas descobriram um gás que afeta o sistema nervoso humano. Como o gás sarin, um agente químico, funciona? Como pode ser tão prejudicial? Para responder a essa pergunta, precisamos ir da história à química e biologia. Em suma, o gás sarin ataca os neurotransmissores que permitem a movimentação dos impulsos nervosos no corpo. 2 neurotransmissores primários no seu corpo auxiliam a contração e relaxamento dos músculos. A acetilcolina é o composto que instrui seus músculos a se contraírem quando necessário. A acetilcolina contrai seus músculos quando você move o bíceps, o rosto ou respira. Para relaxar, é preciso remover a acetilcolina. O composto acetilcolinesterase faz o trabalho lá. Ele remove a acetilcolina e permite que você relaxe seus bíceps salientes. O gás sarin se liga à acetilcolinesterase e a torna não funcional, então agora seus músculos podem se contrair, mas não conseguem mais relaxar, causando uma sensação de queimação. Se uma quantidade adequada de gás sarin for absorvida pelo seu corpo, provocará cãibras no diafragma, paralisando os pulmões e causando asfixia. Isso é para afirmar que é positivo o gás ser uma substância proibida. O ataque foi um ato monstruoso do presidente sírio e constitui um crime de guerra porque violou claramente e de forma flagrante o direito humanitário internacional. Ou será que não? Claro que sim. O Tratado da Convenção sobre Armas Químicas, ratificado em 1997, proíbe ataques com armas químicas, como o sarin. No entanto, a Síria não fazia parte desse tratado em 2013. Tecnicamente, a Síria não pode violar um tratado que não assinou. Pense nisso dessa maneira. Suponha que você tenha 3 colegas e um bolo grande na geladeira. Seus 3 colegas de quarto concordam em dividir o bolo, mas você não participa desse acordo, e eles sabem disso. Na manhã seguinte, você comeu o bolo inteiro no café da manhã. Por que seus colegas de quarto estão furiosos? Você nunca aceitou dividir ou não tocar no bolo. Você agiu egoisticamente, mas seus colegas de quarto não podem acusá-lo de quebrar uma promessa que não fez. Bashar al-Assad pode fazer defesa similar? Certo, a Síria não era membro da Convenção sobre Armas Químicas, mas não era parte do Protocolo de Genebra de 1925 sobre gás, que incluía a Síria? Este tratado claramente diz que os regimes não podem usar armas químicas ao travar guerra contra civis ou soldados de outros países. Bashar al-Assad, no entanto, não usou gás sarin em outros países. Ele usou isso em uma guerra civil que tecnicamente era contra seu próprio povo. Claro, os ataques foram obviamente imorais e abomináveis. Mas o presidente Bashar al-Assad escapou de táticas de guerra injustas por tecnicidades? Não, ele não escapou. Aqui entra o direito internacional humanitário costumeiro. Essas não são leis escritas formais como o direito internacional humanitário regular. São regras não escritas que os países devem cumprir. Usar gás sarin nos próprios cidadãos viola essas normas não escritas. Qual o veredito? Bashar al-Assad é responsável por um ato monstruoso e violação do direito humano internacional. O presidente sírio pode não ter violado nenhuma regra escrita de seu país, mas agiu injustamente na guerra civil, usando gás contra a oposição e civis.
Em princípio, ninguém pode escapar de julgamentos morais sobre as regras da guerra, mas na prática, líderes corruptos podem escapar da punição. Bashar al-Assad ainda é o presidente da Síria, ainda impune por seus crimes de guerra, incluindo o ataque químico em Ghouta e outros ataques com armas químicas. Putin, apesar de seus crimes de guerra, continua como o presidente intocável da Rússia. De fato, alguns argumentam que os hediondos crimes de Putin, como tomar e naturalizar crianças ucranianas, configuram genocídio. A Convenção do Genocídio, um tratado que criminaliza e tenta prevenir o genocídio, afirma que o genocídio consiste em atos cometidos com a intenção de destruir, total ou parcialmente, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, incluindo a transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo. Em Bagdá, vimos que tirar o legado e a cultura passados viola as regras da guerra. Crianças são o futuro legado de uma nação. A pergunta sobre como a Rússia está tratando as crianças. Ainda que bem tratadas, Putin está comprometendo o futuro do legado ucraniano ao levar suas crianças. Portanto, o direito humanitário internacional protege as pessoas, a cultura e o legado passado, presente e futuro. Também protege todos os humanos atuais, seja prisioneiros de guerra, soldados ativos ou civis. Todos nós temos direitos e esperamos, todos nós vivemos nosso direito de não sermos envenenados com agentes químicos. O direito humanitário internacional salvaguarda o futuro das nações e culturas. As pessoas sempre quebram as regras de jogo limpo na guerra, mas é bom que tenhamos essas regras em primeiro lugar. Espera-se que eventualmente isso guie pessoas e nações para onde essas regras são raramente quebradas. Mas quão provável é isso? Nada provável no futuro próximo, ou no futuro distante, aliás. Como vimos, houve claras violações do direito humanitário internacional nas últimas décadas. Sem pedido de desculpas ou punição, não podemos esperar nada de líderes atuais como Putin ou Bashar al-Assad, que tenham experiências transformadoras que de repente os tornem agradáveis e humanos. Porém, talvez a próxima geração de líderes seja quase perfeita, ou a subsequente, ou até mesmo a que vem depois dessa. Não podemos contar com isso. O mundo mudou significativamente nos últimos 1000, 100 ou até 20 anos. Contudo, uma coisa se manteve: os desejos e apetites humanos. Mesmo que muitos humanos consigam conter seus maus desejos, a história revelou a presença constante de pessoas ruins dispostas a tudo para concretizar seus planos malignos. Eles nunca seguem as regras. Isso valia no Império Romano há 2000 anos, e ainda vale hoje. E se a Operação Popeye nos ensinou algo, é que os tratados atuais provavelmente não serão capazes de abordar adequadamente os problemas de amanhã. Por exemplo, novas tecnologias e armas como a inteligência artificial e sistemas de armas autônomos estão surgindo para uso em tempos de guerra. Essas não eram preocupações quando a Convenção de Genebra foi ratificada há 75 anos, mas são exemplos de novos desafios em nosso mundo em constante mudança. Essas tecnologias levantarão novas questões, como quais sub-rotinas éticas devem ser incluídas nos sistemas de armas. Essas éticas devem seguir o direito humanitário internacional. Mas e se os sistemas falharem? E se um líder maléfico afirmar que seus sistemas de armas automáticas são éticos, mas secretamente os torna maléficos? E sobre inteligência artificial ou IA? Está em estágio inicial, mas e se um dia a IA for inteligente o bastante para se rebelar contra o direito humanitário internacional? No fim, as regras são para os humanos. A inteligência artificial pode um dia decidir que os humanos são inferiores e criar uma lei internacional de inteligência artificial. Há muitas histórias de ficção científica onde a inteligência artificial assume o controle. Estamos de olho em você, franquia Terminator. É claro, tudo isso são suposições do que pode ocorrer. É claro, o direito humanitário internacional talvez nunca seja totalmente obedecido. A natureza humana nos mostrou que houve violações no passado e haverá violações no futuro. Isso questiona: por que temos regras de guerra se serão apenas violadas? Putin não cumpre todas as normas do direito humanitário internacional, mas segue algumas, como evitar o uso de armas nucleares contra inimigos, e esperamos que continue dessa forma. Ainda assim, muitas dessas regras parecem honrosas ou cavalheirescas para seguir. O direito humanitário internacional é semelhante a um conceito chamado cavalheirismo Mook, um princípio que os vilões em filmes ou videogames aderem. Cavalheirismo Mook é um código de honra no qual os vilões desistem de uma vantagem para dar ao herói uma chance melhor. Por exemplo, mesmo cercado por 10 vilões, o mocinho é geralmente atacado um por um, ao invés de todos de uma vez.
Quantas vezes em filmes de super-heróis como Os Vingadores, você viu 10 vilões cercarem e atacarem simultaneamente o Capitão América ou a Viúva Negra? Poucos. Vilões precisam ter honra para serem derrotados um a um pelos super-heróis. Nos filmes, a cavalheirice dos capangas impede que os mocinhos sejam superados. O direito humanitário internacional é muito diferente. Grandes nações como os Estados Unidos poderiam empregar todos os seus recursos para dominar menores como o Vaticano. Mostramos contenção, não só por causa do Papa. É claro, porque quase todos os países concordaram com algumas regras. Por exemplo, se um ou dois países ignorassem a regra do uso de armas nucleares em guerra, grande parte do mundo seria destruída. Podemos nos destruir, e ao mundo, logo, todos concordam que a paz é melhor. Parece uma boa regra para mim. Além das armas nucleares, a maioria das outras regras são baseadas na regra de ouro. Trate os outros como gostaria de ser tratado. As nações querem que seus prisioneiros de guerra e civis sejam tratados com respeito e dignidade, então concordam em tratar os prisioneiros e civis inimigos com respeito e dignidade. Nossa disposição para seguir as regras da guerra transmite uma mensagem esperançosa. Isso diz que alguns valores e princípios são maiores e mais sagrados do que qualquer pessoa ou nação. Mesmo vencendo uma guerra com vidas humanas em risco, mantemos esses princípios. Em suma, líderes e países adeptos do direito humanitário internacional confiam em princípios que, esperamos, prevaleçam sobre qualquer indivíduo ou nação. Agora veja o que aconteceria se a Rússia e a Organização do Tratado do Atlântico Norte entrassem em guerra dia após dia, ou assista a este vídeo em vez disso.